fundo em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Podemos começar, então? Por favor, nosso Luiz Cláudio, Muito como obrigado. sabemos, é um trabalhador efetivo, que tem nos ajudado bastante. Ele participa de uma casa amiga, né, que foi dirigida durante muitos anos por um grande amigo, Paulo Sérgio Peixoto, ao qual nós sentimos muito a sua passagem, mas que Deus, com certeza, esteja trabalhando no plano espiritual com esse irmão. Então, o Luiz Cláudio tem trabalhado nessa casa amiga, na casa irmã, e tem divulgado a doutrina espírita tanto no Brasil quanto no exterior. Então, com você a palavra, amigo. Muito obrigado, Edmilson. Agradecemos a oportunidade, o convite da casa. Agradecemos, sobretudo, a Jesus, que permite e abençoa este nosso reencontro e que possamos, ao longo desses nossos próximos minutos, aqui, como você disse há pouco, o nosso calor de 40 graus no Rio de Janeiro e vocês aí com 13 abaixo, 15 abaixo de zero, mas que o calor de Jesus aqueça nossos corações, nossa alma, nosso espírito. E lá no GEPAR, Edmilson, nossa casa, o Paulo Sérgio Peixoto, já continua ativo, trabalhando conosco lá, o que nos dá imensa alegria. Mas agradecido também àqueles que já recebem e nos acompanham, juntaram-se a nós no nosso trabalho Sementes Diárias. Sementes Diárias são pequeninas mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração do mentor e transformamos isso em mensagens de texto e voz e liberamos todas as manhãs, bem cedinho, sempre uma mensagem nova no início da manhã. Objetivo, uma manhã que comece com positividade, tem tudo para se tornar um dia melhor. Tá? O nosso telefone, para aqueles que queiram passar a receber, o nosso telefone, o Edmilson já colocou aí no chat, tá? É só mandar um oi no WhatsApp para mim que a gente cadastra imediatamente. Não tem bate-papo no grupo, é só mesmo uma mensagem de positividade por dia. Mas hoje o título é ele, nosso amigo maior, Jesus, em que nós vamos falar alguns minutos sobre a realeza de Jesus. O texto de abertura foi extremamente oportuno para isso. Lá no Evangelho de João 18, encontramos o relato daquela passagem em que Jesus já estava preso. E então o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, manda que o tragam à sua presença. E diante de Jesus, Pilatos pergunta: Tu és o rei dos judeus? E Jesus diz, tá, que não. Se assim o fosse, a minha gente haveria combatido para que ele ali não estivesse. Mas Pilatos não se satisfaz com a resposta e pergunta uma vez mais: Mas tu és rei? E Jesus lhe responde: Tu o dizes, sou rei. Mas não nasci aqui, não vim a este mundo, senão para trazer o meu testemunho da verdade. E todo aquele que busca a verdade ouvirá a minha voz. Nós não temos dúvidas pela grandiosidade de Jesus, que naquele momento ele já tinha total consciência de tudo que estava por vir. O sacrifício no madeiro infame e humilhante. Tá? Pois a crucificação era o método de execução destinado aos piores bandidos, porque era extremamente humilhante e sofrido. A morte na cruz se dá por asfixia. Depois de tantas horas ali, o corpo não consegue mais inflar os pulmões. Mas Jesus, ciente disso tudo, é claro que se manteve ali, porque era necessário.
Era necessário que o seu desencarne fosse testemunhado por tantas pessoas de uma forma tão impactante, para que quando, ao terceiro dia, ele ressurgisse, e durante 40 dias ressurgiu tantas outras vezes para centenas de pessoas, muitas das quais estavam lá e testemunharam o seu desencarne, para que aquilo verdadeiramente se tornasse algo marcante. Teria Jesus desencarnado de uma maneira não impactante, tá? Boa parte do mundo sequer estaria falando dele. Mas aí vem a pergunta: teria sido Jesus um rei? Depende. Depende do significado que encontramos para a palavra rei. Buscamos nos dicionários e encontramos dois. São considerados reis aqueles que dominam uma determinada região geopolítica com a força das suas leis e de seus exércitos. Certamente, esse tipo de rei, Jesus nunca foi. Mas era este tipo de rei que Pilatos estava perguntando a ele se ele era. E era este tipo de rei que o povo esperava que ele tivesse sido, àquela época, aquele que viria libertar o povo judeu da dominação romana. Um outro significado para a palavra rei, encontramos lá, são considerados reis as pessoas que, por suas qualidades superiores e diferenciadas, se sobrepõem a todas as demais. Exemplo, Pelé, o rei do futebol. Elvis Presley, o rei do rock. Para os antigos aqui no Brasil, Chico Alves, o rei da voz. Nesta classificação, neste significado, sem sombra de dúvida, Jesus foi, é e eternamente será o nosso rei, pois o espírito mais supremo que já foi ligado a este planeta. Um espírito que, quando se fez carne, a sua participação foi tão impactante que ele não coube na história, dividindo a história em duas: antes de Cristo e depois de Cristo. Durante toda a história conhecida da humanidade, nós colecionamos alguns milhares de reis e rainhas ao longo dessa longa história. No entanto, a grande maioria desses reis sequer sabemos os nomes. Uma outra porção deles tem os seus nomes gravados na história pelas suas atitudes, pelas suas boas atitudes ou pelas suas atrocidades cometidas, e ficaram assim marcados na história. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, conseguiu estender a sua realeza um único minuto além da sua vida material. Diz o ditado: rei morto, rei posto. A única exceção, Jesus de Nazaré. Pois com o seu desencarne, a sua realeza não só se manteve, como potencializou a partir do terceiro dia, quando ele retorna e começa a mostrar que tudo aquilo que ele falou era absolutamente a verdade. Uma realeza que não só se potencializou naquele momento, mas continuou num crescente permanente até os dias de hoje. Num crescente além do crescimento vegetativo da população, pois a sua realeza até hoje vai angariando mais novos súditos e aprimorando tantos outros
que já o seguiam, mas que hoje se devotam verdadeiramente de alma e coração. O benfeitor Emmanuel, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, vem a nos afirmar que sobre as mãos misericordiosas de Jesus repousa a felicidade de toda a humanidade. Pois é ele o governador supremo do nosso planeta. Mas sim, Jesus é o nosso governador, não somente há 2000 anos, mas há 4 bilhões e meio de anos, quando data aproximada a formação do nosso sistema solar, pois ele, àquela época, já um espírito perfeito, teve a incumbência de participar, de coordenar a criação do nosso orbe. O espírito mais evoluído ligado a todos nós. No entanto, essa perfeição, essa classificação de espíritos puros, de espíritos perfeitos, tá? Eles gozam, sim, da felicidade plena, mas não é uma felicidade ociosa, contemplativa, ao som das harpas dos querubins sobre as macias nuvens, a ideia que tínhamos no passado. Muito pelo contrário, esta felicidade é uma felicidade extremamente dinâmica, pois os espíritos puros são os embaixadores de Deus, responsáveis pela evolução e harmonia de todo o universo. E a sua felicidade consiste em auxiliar a todas as demais ordens de espíritos para que consigam chegar à sua mesma condição de espíritos puros. E é o nosso destino, e todos um dia chegaremos lá. Mas toda realeza, ela tem as suas características, ela tem os seus sinais, que apresentam já os seus sinais de forma bem remota. Por exemplo, o Pelé, enquanto menino, ele já apresentava uma inteligência muscular diferente, a habilidade diferente, e tantos outros reis, como os músicos imortais, que desde pequenos já tocavam sinfonia, ou já faziam até composições das mesmas. Com Jesus, o Ser Supremo, não poderia ter sido diferente. Ficaríamos aqui a tarde inteira, passando a tarde aqui, manhã aí, passando as diversos sinais da realeza de Jesus. Não temos tempo. Então, vamos lembrar de alguns. A começar pela concepção. A concepção de Jesus, totalmente diferente de qualquer outra concepção que tenhamos tido notícia. Pois uma concepção, primeiro, que ela fora anunciada. Anunciada por quem? Por um anjo. A quem? A 2 outros anjos, Maria e José, espíritos evoluidíssimos que assumiram a missão de serem os responsáveis carnais pelo menino Jesus. Um outro sinal da realeza de Jesus, o local de nascimento, um estábulo, uma manjedoura, cercado por princípios espirituais, animais e racionais domésticos. Mas por que poderia ter Jesus escolhido qualquer outro lugar para o seu nascimento? Nada foi por acaso, pois ali ele demonstrou no primeiro sopro de vida a sua bandeira, a bandeira da humildade. A humildade que falamos ser a matriz de todas as outras virtudes. Nenhuma virtude ela se sustenta sem a humildade. A caridade, por exemplo, sem humildade, é exibição. O perdão sem humildade é falsidade. E assim vamos retirar a humildade das virtudes que conhecemos e percebam que ela não se sustenta.
a bandeira de humildade deflagrada por Jesus, que ele utilizou em todas as situações. Todas as situações, ele nos deu o exemplo da humildade. Um pouquinho mais adiante, um outro sinal da realeza de Jesus. Informa-nos Humberto de Campos, numa de suas obras, que àquela época e região havia um ritual, um costume, de que quando nascia uma criança, alguns dias depois, os pais levavam aquela criança ao templo para que os sacerdotes pudessem fazer a apresentação da criança a Deus. E assim que a criança recebesse as bênçãos. Maria e José cumpriram este ritual. Foram, um belo dia, ao templo levar o menino Jesus. Lá dentro do templo estavam reunidos de pé, conversando, alguns sacerdotes. Dentre eles, um dos mais idosos era Simeão, um sacerdote, um homem de coração boníssimo e de uma mediunidade potencializada. Simeão estava de costas para a entrada do templo, quando Maria e José adentram, carregando nos seus braços Maria, o menino Jesus. Simeão sente aquela presença, vira-se e vê aquele casal trazendo um menino luz. Ele deixa os outros conversando e vai imediatamente ao encontro daquele casal. E quando chega diante de Maria, Maria estende os braços, entregando o menino para que fosse feita a apresentação. Vejam a sensibilidade de Simeão. Ele pega a criança no colo, nos seus braços, ciente de que estava com o Messias em seus braços. Caminha alguns passos, se afastando de Maria e José, e começa a traçar um diálogo, ou melhor, um monólogo com aquela criança recém-nascida, só de alguns dias, dizendo: ó divino infante, finalmente tu chegastes ao mundo como prometido. Vieste, sim, para acabar com o sofrimento de nosso povo. Mas não compreendo, pequeno Senhor. Olha a sensibilidade, ele não sabia quem era Maria e José. Por que escolhestes a palha humilde para o teu nascimento, onde não terá ninguém ali com poder para que te possa auxiliar em tua missão? Por que não escolhestes nascer na casa dos Césares, junto ao poder, para que ali de forma mais prática pudesse utilizá-lo em benefício deste povo tão necessitado? Ou por que não na casa dos magistrados, onde aprenderia a ler, a escrever leis mais justas ao nosso povo tão sofrido? Como poderás, pequeno infante, desenvolver a oratória que supere os melhores oradores de Roma e de Atenas? Como poderás, assim, implantar o reino de Deus aqui? A criança se aconchega e bate com a mãozinha no peito de Simeão e sorri. Simeão fez aquelas indagações como que num desabafo, mas sem perder a fé. Retorna e entrega a criança a Maria, dizendo: não há o que ser apresentado. Ele é a apresentação. Não há o que ser abençoado. Ele é a própria bênção. Ide, Maria e José vão embora para casa. Algum tempo depois, Simeão desencarna e é recebido na pátria espiritual por um emissário de Jesus, lhe dando a seguinte mensagem: o mestre manda-lhe dizer que não ficou sem responder às tuas indagações, pois quando ele batia com a mãozinha em seu peito
ele dizia que o reino de Deus será implantado pelo coração dos homens. Olha que sinal lindo desta incomparável realeza de Jesus. Vamos pular alguns anos. Jesus, ali com seus 12, 13 anos, mais possivelmente com 13, porque Jesus ele era judeu, e o menino se torna homem a partir dos 13 anos e passa a ter acesso ao templo também. Jesus era um final de tarde, Maria estava nos seus afazeres, quando viu a turma, a garotada, chegando de retorno. E como qualquer mãe zelosa, olhou mas não viu Jesus. Ela parou o que estava fazendo, se dirigiu a um dos meninos e falou: cadê Jesus, que não está com vocês? Senhora, hoje à tarde, Jesus, hora nenhuma, ficou conosco. Não sabemos onde ele está. Ela, preocupada, chama por José e vão procurar por Jesus. Procura aqui, ali, acolá, até que o encontram diante do templo, cercado pelos sacerdotes, que estavam extasiados. Já por um par de horas, aquele menino sem escolaridade alguma, que respondia a todas as questões sobre a lei mosaica. Não só respondia às questões, como em muitas delas dava a sua interpretação, levando àqueles menos orgulhosos a novas reflexões. Quando Maria o viu ali cercado daqueles homens poderosos, ela ficou preocupada e chamou por ele. Jesus, obedientemente, foi até sua mãe, que lhe diz: Jesus, o que você está fazendo ali, junto daqueles homens poderosos? Não tenha medo, mãe. Cuido dos assuntos de interesse do meu pai. Mais um sinal desta realeza. E aí, então, vamos pular muitos anos. Foram tantos sinais nas curas, nos milagres, nas profecias, mas um em especial ficou muito marcado para mim, porque foi o primeiro romance espírita que eu li, lá pelos meus 13 anos, e aquilo ficou extremamente marcado, e foi tão impactante que foi um incentivo a mais ao jovem que estava se interessando por espiritismo, que foi aquela obra Há 2000 anos, escrita também por Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E nesta obra, o que ela tem de algo de especial é que Emmanuel conta ali a sua própria história há 2000 anos, quando ele conviveu ao mesmo tempo que Jesus aqui na matéria. Emmanuel, na roupagem de um poderoso senador romano, Públio Lentulus, em que ele ficava na sede do Império, em Roma, era um dos mais poderosos senadores, e, além disso, ele gozava da estima pessoal do imperador Tibério. Ocorre que a sua filha, a Flávia, a pequena Flávia, ele era casado com Lívia, tinha a pequena Flávia e o Marcos, que era o que estava em nascimento. A pequena Flávia contraiu a lepra, a doença incurável. E quando o imperador teve ciência disso, mandou chamar Públio. E diante de Públio disse: Públio, tendes consciência da estima que tenho por ti e pela tua família. Chegou a mim a informação de que a pequena Flávia contraiu a lepra. Assim, para o bem de Flávia, sabendo que o clima aqui em Roma é extremamente cruel, aumentando o sofrimento para aqueles portadores desta doença, estou lhe designando a um honroso cargo na Judéia, para que você possa se transferir para lá com a sua família, onde o clima lá é menos agressivo
ao sofrimento da pequena Flávia. Públio agradece e aceita. E assim se transfere para a Judéia. Lá, numa bela morada digna de um senador romano, com todas as regalias que ele tinha direito, inclusive todo aquele serviçal. Não foi nada difícil para Lívia, a sua esposa, que era uma mulher fantástica, de um coração boníssimo, de extrema simplicidade para com todas as pessoas. Foi muito fácil a Lívia conquistar não só a obediência, porque isso era uma obrigação, mas a fidelidade e a simpatia do serviçal. Ana, aquela que lhe ficou mais chegada como uma irmã, era uma serva que, nos seus momentos de folga, ela fazia questão de utilizar isso, indo ouvir as pregações de Jesus, as palavras, os ensinamentos de amor de Jesus. E quando chegava na residência, na grande residência, ela relatava a Lívia, e Lívia se interessava cada vez mais por aquilo. Até que, em determinado dia, ela testemunhou as curas. Jesus curando cegos, aleijados, leprosos. E relatou isso para Lívia, que imediatamente pensou na cura de sua pequena Flávia. Até porque, semana a semana, mês a mês, ela vinha piorando na sua enfermidade. Então, como qualquer mãe zelosa, ela se dirige ao esposo dizendo: Públio, existe um nazareno que prega palavras de amor, só que ele cura doentes, cura cegos, aleijados, leprosos. Mande trazê-lo até aqui. Ele poderá curar a nossa pequena Flávia. E do alto do seu orgulho de senador romano, ele disse: eu tenho conhecimento desse nazareno que coloca ideias revolucionárias. Jamais um nazareno pisará na minha residência. Assunto encerrado. Numa sociedade extremamente machista, assunto encerrado é assunto encerrado, ainda mais na casa de um senador romano. Flávia se recolheu. No entanto, com o passar das semanas, o sofrimento foi aumentando, aumentando, aumentando. E Flávia se recolheu, não, Lívia se recolheu. E Lívia faz nova investida ao esposo, que era extremamente apaixonado por ela e pela filha, dizendo: Públio, a nossa Flávia está sofrendo muito, não tem mais muito tempo pela frente. O nazareno continua executando curas. Por favor, em nome do nosso amor, do amor que tendes por mim e por Flávia, mande buscá-lo. Nós precisamos pelo menos tentar. E Públio diz, com uma condição: que ninguém saiba disso. Não mandarei buscá-lo, irei eu mesmo trazê-lo até aqui. No entanto, não quero que ninguém saiba, farei isso à noite, pois não posso ser visto em sua companhia. E mesmo assim, usarei vestes dos serviçais para não ser identificado como um senador. E assim ele fez. Procurou saber qual era a descrição, naquela época não existia foto, a descrição de Jesus e onde normalmente poderia ser encontrado. Então informaram que ele era visto sozinho, no final da tarde, início de noite, às margens do lago, onde ele gostava de ficar em momentos de reflexões. E foi esse o plano: vou encontrá-lo lá sozinho. No que ele foi a pé, porque se fosse a cavalo, estaria identificando como sendo um senhor. No que ele foi a pé, a jornada era longa, e foi pensando: e se ele não quiser vir? Como poderei impor a minha ordem sem os meus guardas? Mais alguns passos, e se ele não falar a minha língua? Como poderei me comunicar com ele? E realmente não falava. Públio falava o grego e o latim, e Jesus falava o aramaico antigo.
Mais adiante ele pensa, mas como poderei saber que se ele é? Porque tenho só a descrição, mas quantos poderão existir iguais? E chegou à margem do lago, andou para aqui, para ali, e sem êxito, não conseguia encontrar ninguém com aquela descrição. À noite já começava a cair. Os primeiros brilhos de estrela dando lugar aos últimos raios de sol. Públio desiste, mas a jornada de volta seria longa, então ele se recosta numa grande pedra para descansar um pouco. Na penumbra, ele vê um vulto vindo em sua direção. À medida que foi se aproximando, ele viu aquelas vestes alvas. Mais próximo um pouco, cabelos longos, castanhos dourados, em conformidade com a barba, religiosamente repartido ao meio, o que era característica dos nazarenos. E ele ali vendo aquele homem vindo em sua direção, e chega à distância em que os olhares puderam se cruzar. E ele nunca houvera visto um olhar de tamanho poder e de tamanha ternura. Aquele poder tão impactante que ele se pôs obrigatoriamente de joelhos diante de Jesus. A voz não saía, a voz embargou, e ele chora. Chora como nunca houvera chorado nas suas lembranças. Porque a família Lentulus era uma tradicional família de nobres políticos, e os meninos, desde pequeno, eram educados, preparados para se tornarem grandes homens poderosos, logo orgulhosos, e não poderiam chorar. E Públio, diante daquela autoridade espiritual de Jesus, chora. Jesus toca-lhe a fronte e começa a falar para ele. O que deixou o Públio ainda mais emocionado, pois Jesus falava com ele, ele ouvia Jesus, mas os lábios não articulavam. Conversava com ele mente a mente, como os espíritos fazem. Ele disse: Públio, por que não me procuraste à luz do dia como todas as outras pessoas? Se tendes hoje, neste momento, o ponto mais importante de tua existência para decidires a sua felicidade. Se segue-me a partir de hoje ou se daqui a milênios. Mas é só da tua livre escolha decidir se me segue hoje ou no futuro. Quanto à tua filha Flávia, não te preocupes. Estará curada quando retornares à tua morada. Não por mérito teu, mas sim de um anjo que lá vive, a tua esposa Lívia. E neste momento, Jesus eleva o olhar ao alto e começa a emanar os seus fluidos, transfigurando-se diante de Públio. Diante daquela imagem, de todo aquilo ocorrido, Públio não resiste e desmaia, desfalece. Desperta já com a noite caída, um par de horas depois, deitado à relva, como quem desperta de um sono muito pesado, daqueles que a gente, quando acorda, fala: que dia é hoje? Que horas são? O que eu estava fazendo? O que eu tenho para fazer? E devagarzinho a coisa vai voltando. E que devagarzinho a coisa foi voltando, ele lembrou daquilo tudo que tinha ocorrido, mas disse a si mesmo: eu estava tão cansado que dormi e sonhei. Levantou-se e foi para casa. No entanto, quando chega em casa, Lívia não se continha de alegria. Públio, a nossa Flávia está curada. A Flávia corria de um lado ao outro. Ela já não saía da cama há algumas semanas. Era sofrimento o tempo todo. E ela correndo de um lado para o outro. O Nazareno a curou. O Nazareno? Ele esteve aqui? Você viu? Não, não vi. Mas Flávia relata de que ela estava em agonia e dor quando uma mão tocou-lhe o peito por alguns segundos
E quando a mão saiu, toda a dor e todo o sofrimento deixou de existir. Públio olha as manchas, as cicatrizes sendo fechadas, simples sinais, pequenas manchas onde antes eram as feridas. E do alto de seu orgulho, Públio não admitiu que havia sido Jesus de Nazaré que o tinha curado. Não admitiu. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que Públio Lentulus não aceitou o convite de Jesus? Mas não é essa a pergunta, porque a resposta nós sabemos por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua sede de poder. Ele não aceitou. Mas a pergunta que não quer calar não é esta, e sim, e quanto a nós? Que há pelo menos 2000 anos recebemos os mesmos convites em cada uma de nossas reencarnações. Ao longo de todos esses séculos, sempre tendo contatos, convites do Evangelho de Jesus. Por que nós ainda relutamos em nos entregarmos de corpo e alma aos ensinamentos tão claros do amor de Jesus? Pelos mesmos motivos. Porque ainda existe dentro de todos nós os resquícios do orgulho, da inveja, do ciúme, da ganância, do egoísmo, da vaidade. Daí a nossa importância de diariamente seguirmos as orientações de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, onde nos recomenda a cada noite repassar todo o nosso dia, isso a gente faz em segundos, e perceber aonde nós estamos falhando, onde nós cometemos erros para com outros, onde nós deixamos de aproveitar as oportunidades de fazer o bem, para que possamos, aí sim, em cada resposta, ter a dignidade e a disciplina de buscar a reparação e, assim, dando passos mais largos no nosso processo evolutivo. Emmanuel, que depois de desencarnar, viu a oportunidade desperdiçada e veio tantas outras vezes a matéria para, com determinação, seguir a Jesus, vindo 50 anos depois como escravo para combater o orgulho, a vaidade. E tantas outras, até mesmo aqui no Brasil, com o padre Manuel de Nóbrega, importante jesuíta, fundador de São Paulo, e, por fim, se tornar Emmanuel, este benfeitor que assumiu a missão de Chico Xavier. Emmanuel não era só o guia de Chico Xavier, como também o autor de uma centena de livros através de Chico. Emmanuel era o coordenador de toda a obra Chico Xavier. Todos os trabalhos de todos os outros espíritos eram sob a coordenação de Emmanuel. E que possamos usar esse exemplo para que, no nosso dia a dia, a gente tente, com mais afinco, realizar o que temos aprendido. E que, nesta encarnação, tivemos a aventura de conhecer a doutrina espírita sem dogmas, com muita clareza, com muito esclarecimento. Por quê? Somos preferidos e prediletos do Pai? Não, possivelmente por sermos os mais necessitados, pelo tanto que já desperdiçamos de oportunidades para trás. Que possamos, assim, fazer a nossa hora, a nossa oportunidade. Encerramos lembrando de uma poesia do primeiro livro de Chico Xavier que fora publicado, que foi Parnásio de Além Túmulo. Uma sacada de marketing fenomenal da espiritualidade, pois haveria muita resistência à veracidade de psicografias. Então,
Este livro, que na sua primeira edição contou com 96 poesias de 15 poetas e poetisas famosos da língua portuguesa, portugueses e brasileiros, que já tinham desencarnado. E aquelas poesias assinadas pelos seus respectivos autores foram, no meio cultural à época, as pessoas viam que eram perfeitas, seguindo o estilo literário de cada um deles, a rima, a métrica, tudo. Tanto é que, em determinada ocasião, levaram a Academia Brasileira de Letras para que os imortais pudessem estudar e ver se batia com o perfil de cada um daquele autor famoso já desencarnado. E um deles respondeu: olha, ou nós vamos admitir que esse mineiro que não concluiu o primário é um gênio da literatura e dar a ele pelo menos 10 cadeiras da academia, ou nós vamos admitir que os mortos continuam vivos e produzindo. Da poetisa Alta de Souza, uma pequena poesia que é muito adequada ao assunto desta manhã, tarde. Chama-se O Senhor Vem. E diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, faça sol, chuva ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre em silêncio o caminho. Vem, Senhor, ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade, e teu próprio sofrimento pela impiedade foram as bênçãos de luz de seu caminho. Como o sol que dá a vida sem alarde, vem, Senhor, que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo das trevas a cada dia. Alta de Souza, por Chico Xavier. Ressurgir das trevas a cada dia. Somos nós na nossa maior luta contra nós mesmos. Que possamos a cada dia finalizar um pouquinho melhores do que começamos, pois continuaremos nesse processo de ressurgir das trevas até que sejamos luz. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo, o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E, acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria
é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, faze com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria e na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos. E assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus. E que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Obrigado, Cláudio, pela excelente palestra, muito emocionante para todos nós, que falou a fundo aos nossos corações, ao qual estamos aqui envolto nessa energia. Bem, eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se colocar. Carlos, Jean, Leia, Mirella, estejam à vontade. Edmilson, é Mirella. Eu tinha só um comentário a fazer, que eu estava ouvindo a palestra do Cláudio, gostei muito, e hoje eu tive a chance de assistir uma aula sobre vibração, né? Sobre radiação, sobre vibração. E enquanto ele estava fazendo a oração final, me ocorreu quando que a gente se beneficia, não é, dessas boas vibrações, quando estamos ligados assim numa corrente de amor, de conexão com o alto, e foi uma aula prática que captamos essas boas vibrações, essas boas energias, com palavras realmente de tanto amor que com certeza nos fizeram nos ligar a Deus ainda mais e a Jesus. Obrigada, Cláudio. Obrigada pelas boas vibrações, pelas palavras. Nós é que agradecemos, só lembrando uma informação que o nosso querido Divaldo nos deu, de que de todas as reuniões que existem na Casa Espírita, a reunião pública é a mais importante, porque é na reunião pública que toda a espiritualidade tarefeira da casa está presente. E durante o processo em que a palestra vai sendo ministrada, as pessoas ficam focadas na palestra, ou seja, deixando de ter pensamentos que estejam até desviando a vibração, facilitando assim o trabalho dos benfeitores que nos tratam durante toda a palestra. E é de certo que nesse período de pandemia, onde as palestras virtuais vêm acontecendo, que nós não ficamos desguarnecidos de tudo nisso, porque cada um de nós que se habilita a uma manhã de domingo, como é o caso de vocês, está ligado
nesta rede, nesta reunião, os nossos mentores espirituais estão aqui conosco, como eu sinto perfeitamente o meu. Eu tenho certeza que todos, se pararem para trabalhar essa sensibilidade, vai perceber a companhia amorosa, o abraço espiritual, a energia que a gente recebe em todo esse decorrer. Você está certíssima no que você colocou. Excelente. Mais alguma pergunta, alguma observação? Eu só gostaria realmente de agradecer, sabe, porque essa realeza de Jesus realmente é algo que a gente não deve nunca se esquecer, né? Que não é por acaso que ele veio e está presente em nossas vidas através do Evangelho, através das mensagens, e realmente foi maravilhosa a sua palestra, agradecemos imensamente a sua presença entre nós, e isso que você falou por último é algo que tem nos sensibilizado, porque muitas pessoas nos procuram, porque como nós estamos apenas online, nós não estamos presencial, já vão fazer 2 anos que nós estamos apenas através do computador, e as pessoas se preocupam muito com essa coisa do passe, né? Da energia do passe. Então, muita gente, eu acredito que até por, vamos dizer assim, por ignorância, e a casa espírita e o foco maior era o passe, mais do que a palestra, entendeu? Ela ficava esperando aquele momento de receber alguém ali impondo as mãos e tal, né? Então, elas não... Agora, você esclareceu muito, algo que a gente já vem dizendo e explicando, que não importa se tem alguém fisicamente te impondo as mãos ou não. Quando você está numa palestra e você está conectada com aquela vibração, e, logicamente, o seu mentor e toda a espiritualidade que está ali à volta, assistindo e amparando aquela reunião, você está recebendo talvez até mais do que um passe, apenas um passe, né? Um passe normal, né, físico. Mas, então, isso é bom de esclarecer, porque as pessoas têm que entender de que elas estão recebendo sempre, né? Que elas estão recebendo essa vibração amorosa, elas estão sendo tratadas, elas estão sendo envolvidas, e isso independe de estar dentro de uma casa espírita tradicional, física ou não, né? Porque a espiritualidade está agindo constantemente, e a gente é que tem que estar sempre ligada nisso, conectado com isso, né? Eu te agradeço muito pelas últimas palavras e pela sua palestra, que foi irrepreensível. Como sempre, nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco mais uma vez, e volte sempre, por favor. A alegria é nossa, estamos à disposição, tá? A gente fica muito feliz em poder ter essa pequena parcela de serviço, tá? E é isso aí que você falou, enquanto não for permitido a gente retornar às presenciais, tá? Que são importantíssimos, de certo que a espiritualidade ela dá o suporte necessário para que a gente não esteja desguarnecido, né? Exato. Gente, muito obrigado mais uma vez. Reitero o nosso convite aí das sementes diárias. Aqueles que quiserem passar a receber ou experimentar, é o que a gente sempre diz. Não gostou? É fácil, deleta, nem pesa, é um link. Exato. Mas, se gostar, junte-se a nós, compartilha com alguém, porque pode ser útil. E ao longo nós estamos indo agora para o 4º ano, agora em fevereiro, vamos fazer 4 anos de sementes diárias, sempre uma inédita a cada dia. São tantos os testemunhos de pessoas que a gente nem imaginava onde estava a pessoa recebeu uma mensagem naquela manhã em que ela estava para fazer uma besteira, para tomar uma atitude errada, e são testemunhos que nos emocionam, tá? Nos emocionam e nos fortalecem e dá continuidade. Então, a gente faz esse convite, tá? Gostou? Passa adiante, junte-se a nós e vamos distribuir positividade, que é o que o mundo está precisando. É isso aí, Luz. Te agradeço